Olá, professora. Eu te escuto, mas não te vejo. Acho que é Oh, mais apareceu! avançado. Apareceu! Aí! Nem minha mãe ficaria tão alegre assim com a minha chegada, Murilo. Professora! Rapaz, ó, você, pra mim, é uma fonte energética. Só de ver a senhora já dá uma... Você, só de eu ver você se mexendo desse tanto, você já me dá um monte de energia. Professora, antes de tudo, eu estava pensando assim, né? É a terceira vez que a gente se encontra, uma vez numa gravação, outra vez no palco do meu evento e agora nesse momento. É a terceira vez que a gente se encontra num contexto público, né? E de troca. E é engraçado que nós tivemos poucas oportunidades de conversas privadas e eu fiquei pensando que as nossas horas de convívio elas são mais do que a metade do tempo com plateia do que sem plateia. A gente se encontrou em Cuiabá, lembra? Uma vez num jantar, não foi e tal, mas as horas são muito maiores. Enfim, foi só uma percepção que me veio assim, que é um relacionamento dos tempos modernos, né? Que as pessoas, grande parte do tempo com plateia. É quase que um BBB, né? Todo mundo olhando o que a gente está falando. Professora, quais são os princípios básicos para um diálogo seguindo os acordos clássicos de diálogo? Princípios básicos? Nossa, agora você pegou pesado, hein? É chato, porque você vai chegar à conclusão que ninguém dialoga coisíssima nenhuma. Mas assim, eu diria que como seria em três frases, em três palavras-chave? Dá para a gente resumir? Eu diria que a escuta, óbvio, a escuta. Não, não é bem isso não. Em primeiro lugar, é você saber que não sabe. Depois é o amor ao conhecimento. E em terceiro lugar, autocontrole emocional. Tá? Saber que não se sabe, fundamentalmente, se você acha que já sabe, você entra num diálogo para manipular, para impor a sua opinião sobre os demais. Se eu entro num diálogo, eu tenho que saber que o que eu sei é muito pouco, que está muito longe da verdade e tenho ânimo de aprender. Em segundo lugar, amar a verdade. Eu tenho que amar a verdade mais do que a minha fama, mais do que a minha personalidade. Porque se você me chega com algo que contraria totalmente a minha opinião, eu tenho que amar mais a verdade do que a minha opinião. Se eu me preocupo com a minha imagem, olha, vai ficar mal, o Murilo é tão jovenzinho e sabe mais do que eu, vai ficar feio isso na fita. Eu abandono a verdade e me apego à minha opinião e quero vencer você a qualquer preço. Uhum. Em terceiro lugar, é exatamente esse autocontrole emocional que permite ao homem não sentir que a contrariedade do seu argumento, de alguma maneira, tem intenção de feri-lo. Ou seja, ter essa fluidez de estar apegado e poder fluir com as ideias, de estar apegado mais à verdade do que a si mesmo. Ou seja, mais ou menos um desdobramento da segunda condição. Um diálogo clássico era basicamente isso. Se alguém achava que já sabia, para que ia dialogar? Você tem que abrir mão das concepções de dono da verdade. E ter um amor ao conhecimento maior do que qualquer outra coisa. E não se deixar atingir quando os seus argumentos são rebatidos. Ou seja, não tomar nada como pessoal. Isso aí é raro demais hoje em dia. A gente faz essas brincadeiras na escola de vez em quando, sabe? Faz entre alunos. Aí você explica direitinho, 10 vezes. Aí vai fazer o diálogo lá, pelas tantas alguém se irrita. Aí começa tudo de novo. Explica direitinho, explica direitinho. Não é fácil, não. Professora, teve uma coisa que eu ouvi a senhora falar, acho que foi lá no evento lá, não foi naquela conversa primeira nossa, que a origem de todos os males da humanidade está no egoísmo que vem da heresia, da separatividade. Essa frase, ela deu um tic-tac assim, se reviraram assim e me impactou muito. E me parece que nesse momento atual da humanidade, esse é um ponto-chave, né? Como curar, essa palavra curar, essa ilusão de que estamos separados. Olha, esse tá um momento bom, viu, Murilo? Porque com certeza a gente só sai dessa juntos. Nós vivemos não só uma crise de saúde, isso já é bem óbvio, né? A crise econômica que vem depois vai ser maior ainda,
Não vai, está na hora da gente perder a ilusão de que vamos voltar para aquela rotina anterior, que tudo vai voltar, entre aspas, ao normal, que não era normal coisíssima nenhuma. Se a gente não pensar naquele que perdeu o seu emprego, naquele que faliu a sua pequena empresa, naquela mercearia que faliu, se a gente não fizer alguma coisa para sairmos juntos, esse modelo econômico que a gente vive desmorona. Não dá para colocar uma venda nos olhos, tirar a máscara e colocar uma venda nos olhos e voltar para a rotina e cada um que se vire. Isso não vai se sustentar se a gente não tiver um pensamento mais no coletivo, mais no todo. Né? É interessante que, no final das contas, é isso mesmo que a gente tem que fazer. A caminhada evolutiva da humanidade é para a unidade, é para a fraternidade. Então, quando a gente leva uma chacoalhada dessa e avança um pouquinho, se avançar, né? É algo positivo. Tem uma ideia, professora, que está fazendo muito sentido para mim, que é aquela hipótese Gaia, né? Aquela coisa do que o James Lovelock falou nos anos 70, né? A teoria, né? Sei lá, a hipótese que me parece muito, que faz muito sentido, que a Terra é um bicho, no meu jeito de falar, né? A Terra é um organismo. A Terra é um bicho que eu acho que os astronautas, quando eles vão lá para fora, eles veem aquele pontinho azul assim, eles falam, realmente, o bagulho é um bicho, é um pontinho, é uma unidade, assim como a gente olha para uma formiga, e ó, a formiga é um bicho, é uma unidade. Os astronautas e os seres lá fora olham para a Terra e pensam, é uma unidade. Só que dentro dessa unidade, não se percebe como unidade. Ou seja, como se, na comparação, dentro do sistema da formiga, né, o sistema respiratório da formiga olhasse para o sistema digestivo e as outras células e falasse, não, irmão, porra nenhuma, não tem nada a ver contigo não, te ferra aí e tal, não sei o quê. E, naturalmente, aquela formiga está em risco, né? Então, me parece que essa visão da Terra como... Um cara me perguntou assim, Murilo, se tu pudesse entrar ao vivo em todas as... É uma pergunta para você também. Todas as emissoras de TV e canal de comunicação do mundo, você ganhou um direito de transmissão de 15 minutos para todas as emissoras do mundo de rádio e televisão, em todas as línguas. O que é que você diria? E a minha resposta foi, eu falaria sobre a teoria da Terra como organismo, porque me parece que é o jeito que eu encontro melhor de fazer as pessoas se verem como uma coisa só. Existe, sim, a possibilidade de que a Terra tenha uma resposta orgânica, que ela tenha algum nível de vida. Concordo contigo, acho isso possível. Já vi uma vez, inclusive, uma especulação de um congresso de geologia que falava nessa capacidade da Terra autorregular sua temperatura e tudo mais. Mas o que me preocupa desse tipo de colocação nesse momento é que as pessoas usam esse argumento para dizer que isso tudo que está acontecendo é uma vingança da Terra. Eu não gosto dessa visão. Acho que isso aí foi uma bobagem que a gente fez mesmo. Isso é karma nosso mesmo. E essa transferência de alguma responsabilidade para a Terra, isso diminui a nossa possibilidade de consciência. Nós fizemos bobagem. Nós fomos irresponsáveis. O que nós temos de mais concreto a respeito da origem desse surto que a gente está vivendo? Um maldito mercado de animais silvestres vivos em Wuhan, que não considera nem a dignidade dos homens, nem muito menos dos bichos. E que já tinha um precedente, que o SARS também nasceu assim, ou seja, foi uma responsabilidade reincidente. Ou seja, nós fizemos uma bobagem, arriscamos a vida da humanidade por interesses econômicos, porque aquilo ali dá muito dinheiro, e estamos pagando as consequências de nós colocarmos o homem como meio e não como fim, sim. O fim é o lucro, o homem é só um meio. E nós vamos apanhar quantas vezes fizermos isso. Nós vivemos apanhando por causa disso. Que nós estamos causando vários males à Terra e que isso vai provocar um processo difícil. Tá bom, isso tudo é lógico também. Existe uma linha kármica interessante aí. Mas eu não gosto, nesse momento, da gente começar a colocar uma coisa meio metafísica ou muito estratosférica em coisas que estão muito perto de nós. Nós estamos fazendo bobagens e graves. Nós estamos incidindo nos maiores crimes de responsabilidade, como diria Immanuel Kant, que é usar um ser racional como meio e não como fim em si. No final do processo não são mais os homens, são coisas, são interesses pessoais. Uma das coisas que me escandaliza é que mesmo a essa altura do campeonato, com gente morrendo para tudo quanto é lado, tem muita gente cujo interesse principal não é salvar a gente, mas usar essa crise para interesses pessoais, para projetar o seu nome, para se fazer
ou para queimar alguém, ou para causar alguma situação. Tem muita gente tirando proveito dessa situação. Então eu vejo que Marco Aurélio dizia que é bom tomar a morte como conselheira, porque ela nos promove uma boa tomada de consciência. Mas o que eu tenho visto é que ela só faz alguma tomada de consciência quando ela bate na tua porta, pessoal. Quando bate na porta da humanidade ou do vizinho, parece que não dá para tomar consciência. Nosso nível de alienação e de egoísmo é tanto que você vê a morte aí rondando a sociedade e gente tirando proveito da situação. E não é pouco. Não é pouco. A ideia da Terra como organismo, ela me vem mais sob a ótica de somos parte de um mesmo todo, do que sob a ótica de terceirizar a responsabilidade para a Terra e não para a gente, né? Então, esse ser aí que você falou, que nesse momento está tirando proveito para si, em detrimento da vida e da saúde de outros, ele é um ser que não vê o outro como a mesma coisa, né? Como parte de um mesmo todo. E ao não ver o outro como parte desse mesmo todo, ele entende que é possível se beneficiar do mal do outro, né? Então, para mim, é mais uma ótica de somos uma coisa só. Tanto é interessante que uma coisa que mais faz bem a qualquer pessoa, até as pessoas que a gente pode dizer com índoles criminosos, sei lá, mas eu imagino que até um criminoso, em algum momento, quando ele faz um bem para uma pessoa, sei lá, em algum contexto aí que ele faça um bem para uma pessoa da comunidade, sei lá, ele sente o prazer que é fazer o bem para o outro. E eu entendo que esse prazer de fazer o bem para o outro vem porque, de alguma forma, o outro sou eu também, né? Faz parte do mesmo organismo. Na verdade, a tendência ao altruísmo, à bondade, é algo que hoje já é até experimental. Muitas pessoas têm dito que vem com as crianças, por exemplo. Há experimentos de neurociências com bebês, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar. E eles franzem o rosto e sentem o sofrimento de um outro bebê chorando. Recentemente foi feito um experimento que eu até comentei. Foi publicado em janeiro desse ano pela... Bom, não me recordo agora a fonte. Depois eu posso te passar. BBC News Brasil. Um experimento que bebês, na hora do lanche, bebês de 19 meses, passavam uma pessoa estranha, ou seja, sem vínculo nenhum, e deixava cair um pedacinho de fruta próximo dele. 53% dessas crianças, a pessoa que tinha deixado cair a frutinha, pedia de volta, só com um gesto de mão. 53% dos bebês, no horário do lanchinho, com fome, devolveram a frutinha para o dono. Então você percebe que existe realmente essas sementes dentro do homem, existem, perdão. E, inclusive, já conversei contigo sobre isso, quando você pega palavras como educação de educo, educere, significa trazer à tona. Cultura de cultos, que vem da mesma raiz de cultivar, de agricultura, também é regar as sementes de humanidade que tem dentro do homem. Então, nós temos dentro de nós essas sementes, tanto que Sócrates dizia que a educação, ela educa mais pelo que tira do que pelo que dá, pelas obstruções que ela tira para que isso brote. Nós temos sementes de humanidade dentro de nós. Então, quando nós vemos ser estimulada a competição, o proveito pessoal acima de tudo, o uso do outro, e realmente isso é incentivado, o que fazemos é contra a cultura. É como se você, ao invés de jogar água para aquela semente nascer, jogasse uma pá de cimento para ela não nascer de jeito nenhum. Então, nós temos muita coisa hoje que abafa a semente de humanidade, ao invés de trabalhar para trazê-la à tona. Mas que isso existe aí dentro, não tenha dúvida. E como tu vê, assim, quais seriam as ferramentas para as ações, para acelerar, potencializar uma troca de chave da humanidade sobre a competição, sobre a separação, sobre o olhar para o outro? Qual é o botão que a gente aperta para mudar? A coisa não é tão rápida nem tão simples, né? Em primeiro lugar, você tem que achar que deve mudar, tem que querer mudar. Aí já é uma complicação. Porque se você for ver quantas pessoas na sociedade querem mudar, a maioria está se sentindo cômodo onde está. Não sei se você conhece aquela história do Buda, que Ananda, o seu discípulo, chega para ele e fala: mestre, você sabe tanta coisa, as pessoas estão aí nessa ignorância, por que você não ensina essas coisas para eles? Aí Buda vira para Ananda e diz: Ananda, vai nesse povoado mais próximo
e pergunta para as pessoas todas do povoado o que elas mais querem na vida. A Nanda foi, voltou correndo com um caderninho, né? Faz de conta que tinha caderninho. Voltou com as suas anotações. Olha, mestre, metade das pessoas desse povoado queriam ter mais riquezas. Da outra metade, digamos assim, um quarto do todo, queria ter mais saúde. O outro, um quarto, queria casar bem os filhos. E aí, Ananda, o que mais? Como assim, o que mais, senhor? Quantos disseram que queriam a sabedoria? Sabedoria? Não, não teve ninguém que disse isso, não. Então, como você quer que eu dê uma coisa que ninguém quer receber? Na verdade, a gente está oferecendo uma coisa que, olha, agora está todo mundo bem sensibilizado, dá uma certa atenção. Deixa eu voltar para a normalidade. Você vai ver se alguém vai parar para querer sabedoria. É complicado, a pessoa tem que sentir sede disso, necessidade disso. Senão, não tem muita chance. Uma vez que ela sente necessidade, aí sim, tem algumas práticas, algumas coisas que são boas, que podem ser feitas. E aí vem uma série de elementos que a gente trabalha aí na filosofia, né? O cultivo da generosidade, a busca de vida interior, o encontro de uma identidade própria, não se deixar manipular tanto pelo meio. Aí vem um conjunto de instruções que a filosofia ao longo da história dá. Mas primeiro o cidadão tem que querer. Lembra da mãe do Sócrates? Já te contei essa fofoca? Não. Fofoca do Sócrates eu gosto. Fofoca isso, Sócrates. Babado fortíssimo. Babado forte. Um dia perguntaram para Sócrates se ele poderia, ele que era tão bom, se amarrasse os 30 tiranos de Atenas lá, ele desse 2 horas de aula, soltando, eles iam ficar todos filósofos. Aí Sócrates disse, olha, a minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e era uma excelente parteira. Mas ela jamais daria à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entendeu? Então a gente pode até se dispor a parteiro voluntário. Mas se a pessoa não está grávida, não dá. Então, no momento começo, a natureza está dando uma chance aí de gravidez, né? De germinar alguma coisa. Porque gerou um contraste entre a vida comum e a vida da quarentena. E nesse contraste pode gerar uma chispa de consciência. Ou não, dependendo da vontade de cada um. E é engraçado que eu vejo algumas pessoas assim... eu queria fazer... ter uma mudança de perspectiva, de atitude, mas... não vai dar, não tem fé nesse mundo, não. Ou seja, ela desiste de buscar uma transformação por olhar ao redor e não... Ou seja, ela está grávida, mas ao olhar e não ver ninguém grávido por perto, ela pensa, acho que eu vou abortar, então, essa gravidez, né? E assim, me parece que a melhor forma de, talvez... Como é que se engravida um outro? Eu acho que é sendo... Na minha visão, se você começar... É engraçado que a minha esposa, eu já briguei assim com ela, tipo assim, amor, vamos combinar de nós dois fazermos a meditação de manhã, uma rotina, um ritual, não sei o quê. E ela não se interessava muito e tal. E chegou um momento que eu me vi colocando nela a culpa de não estar rolando a meditação, né? Até que eu descobri que ela não estava naquele momento interessada em fazer aquilo e eu estava me usando como muleta, até que eu resolvi começar a fazer, independente dela, e no meu começar a fazer, ela se interessou em fazer. Num outro momento dela. Com certeza. O exemplo é a melhor maneira de você influenciar as pessoas. Mas a ideia é dar o exemplo e ter paciência, ter 1000 relógios. Porque alguns vão seguir esse exemplo mais rápido, outros mais devagar, outros talvez não sigam, mas você joga as sementes, né? E deixa que elas brotem cada uma no seu tempo. O ser humano, cada um tem o seu tempo. A evolução é individual. O ser humano não evolui em manada. Ele se aliena em manada, mas ele se desperta individualmente. Ele se aliena em manada e desperta individualmente. Maravilhoso, faz muito sentido. Tem uma palavra que está na moda assim há um tempo, né? Que é resiliência. Não, todo mundo tem que ter resiliência, tem que ter resiliência. Me parece que nesse momento o sistema de produção que nós criamos na humanidade, ele está se mostrando não resiliente, né? Está se mostrando frágil, porque uma vez que tudo depende de comércio internacionais e produtos vindos não sei da onde, um momento desse em que as cadeias de suprimento internacionais elas não estão funcionando bem, cadê a resiliência do sistema em se adaptar, né? E isso me vem muito. Um amigo meu me falou do conceito de neotribalismo, que falava-se já nos anos hippies lá,
de que a humanidade não ia aguentar essa onda da urbanização, da vida, né? Tem até aquela Fugere Urben, né? Uma frase antiga aí de fuga. Alguém falou aí, um desses cabos aí que tu estuda aí, os antigos, sabido aí, ele falou... Quem foi que falou Fugere Urben? Tu sabe, não? Fugere Urbens. Fuga é fugir da cidade, enfim. E aí, esse neotribalização falava que a humanidade ia dar meia volta no processo de concentração demográfica e urbanização, porque ia precisar voltar a uma origem de viver em comunidade, de reocupar o território, né? Os interiores maravilhosos do Brasil aí, do mundo todo. Acha que faz sentido isso? Murilo, você vai me obrigar a te contar de novo a piada do sofá? Sofá mesmo? Qual é a do sofá? Não lembro mais. A piada do sofá, que eu já te contei mais 2 vezes, é o seguinte: o rapaz era muito apaixonado pela jovem, estava noivo, ia casar. Aí foi na casa dela, levando flores, viu pela janela ela abraçada e beijando outro jovem no sofá da sala. Ele ficou muito magoado, muito revoltado, resolveu tomar uma medida radical. Vendeu o sofá. Eu acho que nós temos problemas, porque moramos na cidade, ou moramos no campo, ou moramos na praia, ou moramos em cima das árvores, ou moramos em buracos cavados no chão. É o mesmo ser humano em qualquer lugar. Se a gente não mudar a nossa mentalidade de achar que a vitória é sobre o fracasso do outro, se a gente não mudar a nossa mentalidade de, ao invés de depender das coisas, ser cada vez mais dono das coisas, se a gente não tomar as rédeas da nossa vida, se não se decidir a construir a si próprio como ser humano, vai embora onde você quiser, meu caro. Você vai estar enrascado do mesmo jeito. Não vai, por aí a gente não sai, não. Vai de uma vez, aquela mesma coisa que eu te falei no início. O pessoal coloca a culpa na terra, na cidade, no buraco, no sofá, mas não assume a responsabilidade para si. Dizia Epíteto: a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ou seja, rapaz, para de botar culpa em todo mundo e muda você. Porque o que está errado aí somos nós. O resto está tudo bonitinho. As cidades são bonitinhas, o campo é bonitinho, está tudo bonitinho. Você sabe quando dá problema no meu computador, lá no meu trabalho, o técnico vem e coloca 2 letrinhas, PO. Eu tinha a maior curiosidade de saber o que é aquilo. Aí eu perguntei: problema de operadora, a máquina está ótima. E a gente está com PO, meu cara, é problema de operador. Não vamos fazer essa fuga, porque senão a gente vai ficar nessa mais uma vez. Nós somos nós que estamos esgotando um modo de vida fundamentado totalmente em coisas. O homem não é o fim do processo, totalmente fundamentado numa alienação da condição humana, sem uma meta humana clara, vivendo à toa, sem nenhum direcionamento, sem um referencial para poder estabelecer valores em relação a ele, sem saber o que se espera de nós na natureza como seres humanos. Desse jeito, bota o cidadão morando em qualquer canto, não vai dar, não. O que você entende que a natureza espera de nós, professora? Olha, inclusive eu acho que eu já andei falando isso com você também em algum canto. Você percebe que todos os seres na natureza, aqueles que a gente alcança a ver, né? Porque tem ser que não acaba mais, mas aqueles que a gente alcança a ver, por exemplo, no reino mineral. O reino mineral evolui por resistência. O diamante é um mineral extremamente evoluído, extremamente resistente. Os vegetais evoluem pelas condições botânicas, acho que são as angiospermas, que são as mais evoluídas, dicotiledôneas, sei lá o que mais. Os animais, por um padrão de evolução, os mamíferos em geral, os antropóides, obedecem a certas condições ótimas de sobrevivência e perpetuação da espécie. O homem sobrevive para aportar ao mundo com valores, virtudes e sabedoria. É o que falta ao mundo. É o que falta ao mundo. É a peça que não está encaixada. Então, eu, inclusive, conversava com você, me lembro bem disso, que quando a gente faz um trabalho ecológico, que eu não sou contra, eu acho muito bom, preserva um animal, mas não preserva a condição humana. O ser humano corrupto não respeita nem os filhotes da própria espécie, que dirá um animal. Então, preservar o ser humano, colocar cada coisa no seu lugar. Quando a natureza precisa de uma pedra, ela está presente. Precisa de um vegetal, está presente. Quando ela precisa de um ser humano, cadê o ser humano? Teve um filósofo chamado Diógenes, na Antiguidade, ele era um cínico. Todo dia ele chegava na praça pública de Atenas, na Ágora, com uma lamparina acesa, meio-dia. Ia no rosto de um por um. O que você está procurando essa hora com lamparina, Jorge? Estou procurando um homem.
Mas hoje eu não achei nenhum, deixou embora. Vida inteira dele, rapaz, não achou um. Imagina a natureza, que sufoco que ela deve estar, porque ela está procurando a mesma coisa. E é esse vácuo, esse vazio. Então, quando o ser humano ocupa o seu papel na natureza, como diz a tradição bíblica, tudo mais será dado por acréscimo. As coisas entram em fluxo, né? Mas você precisa construir seres humanos. A natureza necessita de seres humanos para aportar valores. E o que a gente... Você acha? Já também... Não sei se foi a você que eu falei, que eu te perguntei. Foi sim, quando eu estive aí em São Paulo e fiz a reportagem com você. Se você acha que o problema da fome é de falta de comida ou é falta de honestidade? Lembra? O problema da miséria é falta de bens materiais ou é falta de fraternidade? Claro que o que está faltando está lá em cima. Aqui embaixo é paliativo. Você seca o chão, mas não tampa a goteira. Você tampar a goteira e ir lá em cima e ver o que está faltando. Realmente o que está faltando é senso de humanismo, responsabilidade, identidade humana, valores, integridade, fraternidade. Isso aí está faltando. Se tiver isso, o resto todo é dado por acréscimo. Tem uma ideia que eu acho que permeia a cabeça da humanidade, que é essa coisa do quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor de tudo, assim. Parece que quanto mais coisas, quanto mais terras, quanto mais dinheiro, quanto mais poder, sempre quanto mais melhor. E na busca desse quanto mais melhor, as pessoas se perdem em valores, virtudes e sabedoria, e ficam obcecadas no quanto mais melhor. E eu tenho pensado muito sobre o que é o essencial da vida, né? E me vem uma imagem que meu amigo que está até aí vendo, Dante, mandou uma vez. Ele mandou uma imagem que era uma corrida de atletismo, turma correndo lá, e já tinha passado a linha de chegada, e a turma continuava correndo. E embaixo tinha a frase: e se você já passou da linha de chegada? Ou seja, e se as condições para você ter uma vida feliz, você já passou por elas? O problema é que você, no quanto mais é melhor, continua acumulando despesas e ativos e compromissos e coisas e lotando a agenda, ou seja, continua correndo, enquanto que a vida, talvez, que você gostaria de ter, está mais simples do que você já está. Na verdade, a questão aí do quanto mais melhor é a questão do quantitativo versus qualitativo. Não é isso? Eu quero que 1 milhão de pessoas me conheçam, mas eu mesmo não conheço a mim mesmo. Qualidade versus quantidade. Né? Eu quero que um monte de pessoas gostem de mim, mas eu não sei estabelecer um sentimento verdadeiro de amor. Ou seja, nós temos uma tendência à extensão e muito pouca profundidade. Esses dias estava lendo um clássico indiano antigo, inclusive te convido para assistir a palestra, está lá no YouTube, o Uttara Gita. Veja, você vai gostar demais dessa palestra. Como é que chama? Uttara? Uttara Gita é um clássico indiano muito pouco conhecido no Brasil. Ele fala muito sobre essa questão. Ele dá o exemplo de um burrico arrastando toras de sândalo nas costas dele. Ele só se queixa do peso das toras de sândalo, mas não sente o seu cheiro maravilhoso. E o Uttara Gita diz que assim é o homem que carrega muita informação. A informação só é peso mental, mas não tem nenhum aroma, não tem nenhuma profundidade, não é transmutador. Tá? Então, nós hoje temos isso, de achar que informação, muita. Sabedoria, não temos nada. Ou seja, extensão, profundidade, nada. Tá? Relacionamentos, muito. Verdadeira amizade, nenhuma. Afetividade jogada para todo canto. Um verdadeiro amor, nenhum. E no final das contas, não temos nada. Não temos nada. A tendência é a extensão. Se você olha na história, é engraçado, porque tem 1000 coisas à nossa volta que nos dizem que essa mentalidade é furada. Os homens que a gente lembra, que foram grandes, que nos ensinaram muitas coisas, eles tinham muito ou eles deram muito? Você percebe que se você precisa de coisas para ser importante, a importância das coisas não é tua. Eu tenho muitos títulos, eu tenho muitos primeiro lugar em corrida, eu tenho muita gente que me curte. Olha, meu cara, o que você tem de profundo? Isso é uma das coisas mais dolorosas, você constatar que não tem quase nada de profundo. Mas é um momento bom, porque é um momento que dá para você começar a construir. Esse momento que a gente está vivendo é um momento de constatação. Porque a nossa correria do dia a dia não tem nada de nosso. Não tem nada da nossa identidade ali. A constatação da terra arrasada, ela não é triste, ela é boa.
que é uma terra arrasada, mas sólida. Dá para você começar a construir. Agora, a profundidade, eu vejo a filosofia, posso estar errado, mas eu vejo a filosofia aprofundando numa camada material no sentido objetiva. Como a filosofia ela se aprofunda na camada imaterial, subjetiva, abstrata, metafísica? Como ela lida com essa camada? Na verdade, eu não sei, não conheço outra filosofia senão essa, que trabalha com o plano das ideias, ou seja, quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu sentido de vida, a partir desse sentido de vida humano, a partir de uma palavra-chave. Por exemplo, eu tenho uma palavra-chave, no final da vida serei mais justo e mais fraterna. Isso é a Lúcia. Se você não conhecia a Lúcia até então, muito prazer. Eu sou uma pessoa cujo sentido de vida é ser mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje. Aí eu começo a saber que tudo que me leva para lá é bom, tudo que me afasta é mal. Começo a perceber quando eu estou fiel a mim mesmo ou quando eu estou fora de mim. E começo a perceber que por trás de tudo que eu faço, para que seja positivo, tem que me conduzir um passo na direção desse ideal. Portanto, eu tenho referencial, eu tenho valores, mas o que me permite ter esse referencial de direção é absolutamente metafísico. É uma identidade humana, é o ápice da pirâmide. Mas o metafísico, no sentido assim, é difícil encontrar as palavras, no sentido energético, no sentido, sei lá, espiritual, energético. E esse metafísico? Como assim? Não estou entendendo. Você está querendo dizer que se o espiritual gera energia, é isso? Não, no sentido sei lá, das trocas de energia entre os seres e das camadas energéticas, né? Das camadas. Eu fico pensando assim, putz, a gente tá plugado um monte de Wi-Fi. Como é que eu faço para me plugar nesse Wi-Fi entre a Lua e as marés, né? É uma viagem que eu pensei esses dias. Como é que eu faço para plugar nesse Wi-Fi do magnetismo? Esses Wi-Fi da natureza? Como é que eu acesso eles? É isso que eu me refiro, essas camadas energéticas. Não, mas você mesmo já me deu essa resposta no início. Eu dizia para você numa ocasião que existe uma máxima filosófica que diz que a melhor coisa que você pode fazer para as pessoas que você ama é crescer como ser humano. Você falava do exemplo, né? Você quer conectar com as pessoas? Porra, cresça. Porque crescendo você tem mais extensão de sentimento, tem mais extensão de vontade, tem mais extensão de amor, tem mais extensão de inteligência e as ferramentas humanas foram feitas para nos conectar uns com os outros. Porra, você quer ter mais conexão com a humanidade, mais liga? Aprenda a usar as suas ferramentas. E você aprende crescendo como ser humano. Às vezes as pessoas pensam, bom, esse objetivo de vocês de se aperfeiçoar como seres humanos, ter mais valores, isso é muito egoísta. Bom, se é egoísta, não são valores humanos. Porque o primeiro dos valores humanos é exatamente o caminho para a unidade, que é o altruísmo. Então, evidentemente, quando você cresce como ser humano, você cria uma conexão. Que, aliás, é muito interessante. Uma vez eu vi uma frase que, se não me recordo, se não me falha a memória, era de Chico Xavier. Ele dizia que quando reconhecemos uma paternidade, ou seja, a unidade, o ápice da pirâmide, quando reconhecemos um ponto de referência para onde caminhamos, você pode chamar de Deus, de unidade, seja lá do que você for, do que você preferir, quando você reconhece um pai, você é obrigado a reconhecer todos os demais como irmãos. Então, sem esse ponto de referência, é difícil que você tenha uma conexão de fraternidade, entende? Então, esse ponto, a ponta da pirâmide, chame do que você quiser, é o máximo da evolução do ser humano enquanto tal. Valores, virtudes, sabedoria. Esse homem está profundamente conectado com tudo. Ele tem um sentimento que ele pode virar para as pessoas e dizer, pode contar sempre comigo. Porque eu me garanto, eu vou estar sempre para você. Com esse tipo de sentimento que a gente tem hoje em dia, você não garante isso para ninguém. O nosso mundo emocional é uma gangorra e nós não temos controle nenhum sobre ele. Você pode contar comigo para qualquer dificuldade, com o nível de vontade que a gente tem, está perdido. Não temos muita coisa para dar. Quando crescemos, temos. Portanto, é a coisa mais fraterna que você pode fazer para trocar essas energias, para se conectar com o outro. Eu estava pensando aqui, um amigo meu, Dante, você falou a palavra referência, um amigo meu, Dante Freitas, ele sempre me questiona, me provoca. Murilo, como é que a gente cria um futuro sem referências? Será que o nosso apego a sempre querer buscar
as referências do passado. Foi assim que a gente caminhou até hoje, né? Como seria? Será que seria possível desenhar um novo mundo sem utilizar as referências do passado? Olha, Murilo, eu vou te dizer uma coisa. É a mesma coisa que você querer fabricar um avião e ir para o seu quintal juntar pecinha para fazer o 14 bis, ao invés de entrar no ITA. Pode, mas você perde um bocado de tempo à toa, viu? Imagina, Platão me diz que o bem é aquilo que une. Aí eu não leio Platão. Vou tentar descobrir como é que é o bem sozinha. Então eu estou lá no meu domingo fazendo churrasquinho na churrasqueira, colocando filé no espeto, eu descubro que o bem é aquilo que une. Como? A minha experiência para chegar a esse ponto, meu caro, eu vou penar um bocado. Não aprender do passado é na mínima estupidez. Tá? Agora, a referência do futuro, que é a referência do homem pleno, da condição humana plena, que é a filosofia idealista, é a mesma em qualquer tempo histórico. A gente pensa que mudou muito, portanto, aprender do passado é voltar para trás. Não mudou nada. Aquele cara de 2000 anos atrás estava preocupado com a convivência, com a dor, com a perda, com como combater o seu egoísmo, como controlar os seus desejos. Mudou nada, nada. Portanto, aqueles que conseguiram alguma coisa em relação a essas questões essenciais da vida, não aprender deles é uma tremenda bobagem. Estamos todos aqui tentando juntar pecinha para fazer 14 bis. Até que reencarnasse um Santo Dumont de novo, para facilitar a vida da gente. Então, essa coisa de não querer aprender do passado é como se todo dia pela manhã você acordasse com amnésia. E no prazo de um dia tivesse que construir a sua vida toda. Dá trabalho, né? Complicado, meio sem sentido. Essa provocação ela me pega porque é assim. É claro que eu concordo também que a gente tem que aprender com o passado, mas se foi assim, aprendendo com o passado, nos fez chegar até aqui, não é o caso de mudarmos de estratégia? Se eu te disser que a gente não aprendeu nada do passado, você vai acreditar em mim? A questão é aprender a coisa certa do passado, né? As referências certas. Olha, eu fico besta de ver. Eu vou ver livros, por exemplo, de como se vivia em Roma. E Roma já não é mais nem o Egito, nem uma Índia. Já está mais decadentezinha. Olha, vida, um pater família, o que ele fazia para poder organizar uma família, para construir uma casa, tinha todo um cerimonial para pedir a autorização da natureza para você adulterar aquele pedacinho de floresta. E explicar com que intenções você ia fazer aquilo. Uhum. A limpeza, por exemplo, você ia morar num local que tinha habitado por outros seres humanos, uma limpeza com tochas de fogo, porque ele sabia que não era só sujeira física, é sujeira emocional, mental, que fica impregnada ali. E quando havia um desastre trágico na família, botava a família inteira em quarentena, para que eles não ficassem repetindo e pensando naquilo mesmo, para não gerar uma sequência de males na família. E ia limpar os ambientes que estavam pensando em limpar fora e limpar dentro, para que o ato se ocorresse em dois mundos ao mesmo tempo. Tudo que eu limpo fora, eu limpo dentro de mim também. Cadê? Quem é que faz isso, meu caro? Quem é que faz? Olha, se a gente for contar a quantidade de coisas, nós aprendemos demais sobre as coisas e esquecemos sobre os homens. Não se trata da vida humana, somos medievais ou menos. Ou menos. Agora, quando as coisas avançam e os homens retrocedem, fica perigoso. Porque se você vai para um abismo, é melhor ir a pé, não vai de Porsche, não, chega depressa. Tá? Então, o Porsche é bom quando você está indo para o lugar certo. Esse negócio de que o passado não deu certo, oh, meu caro, vai lá atrás, ver o que você aprendeu do passado. Não aprendeu nada. Que passado estamos considerando? Se você numa ilha deserta, só lendo os diálogos de Platão, é capaz rapidamente você construir uma forma de vida mais avançada do que a gente tem. Rapaz, é um bom experimento, seria um bom experimento. É um bom experimento. Pedir uma ilha por aí? Você falou de natureza. Sempre que eu vejo... Eu vou muito em eventos de empresas, fazer palestras e tal. Eu fico vendo os discursos, né, das empresas e tal. E estava muito forte de uns anos para cá. Não, agora temos que centrar no cliente. Uma empresa centrada, que é meio louco, né? Em que momento ela não foi centrada no cliente? Mas, enfim, centrado no humano, human design, né? Desenhar produtos pensando nos humanos e tal. E isso estava como a grande inovação, né? Desenhar pensando nos humanos. E eu fiquei pensando, será que o desenhar pensando nos humanos era visto como uma grande novidade, mas que ainda era
antropocentrismo, será que essa palavra existe? E a gente não devia desenhar as coisas, os produtos, centrado na natureza? Olha, é claro que quanto mais você pensa grande, mais a chance de você acertar. Eu dizia Cícero, né? Quem é o bom para a abelha, o bom para a colmeia é bom para a abelha. Mas o bom para a abelha não necessariamente é bom para a colmeia. Então, necessariamente um corpo sadio é mais importante do que uma única célula sadia. Uma célula que pensa só em si é uma célula cancerosa. Tá? Mas eu acho que você é meio otimista, sabe, Murilo? Eu sou muito. Oxê. Eu sei. Eu não recomendo, não. Seja realista. Porque para a gente poder ter eficácia, a gente tem que saber onde está pisando. Porque uma empresa que pensa no cliente, ela não está pensando como o cliente é feliz, como ele se realiza como ser humano. Está pensando em fazer ele comprar mais. Ou seja, como provocar nele o desejo. Isso não é pensar no cliente. Não é pensar no humano, é pensar no cliente. Se o ser humano não é cliente, ele não me interessa. Não faz parte do meu patamar de preocupações. Olha, eu vejo tanto isso. Às vezes, empresas, vamos trabalhar para manter a saúde dos funcionários. Por que vocês estão tão interessados na saúde dos funcionários? É porque se eles estiverem doentes, eles faltam ao trabalho. Ah, que legal! Como essa é a verdade da intenção, né? A verdade da intenção não é pura, né? Agora, essa questão do compliance, vamos nos preocupar com que as pessoas sejam éticas. Por que você quer que elas sejam éticas? Porque isso dá coerência, dá felicidade? Não, porque senão a empresa é multada. Vamos e venhamos. Quem está pensando no ser humano aí, atire a primeira pedra. É muito raro. As agendas ocultas, né? O mundo vive sempre com uma... Sempre tem uma agenda oculta, uma segunda intenção, né? Como viver na primeira intenção. A segunda intenção, essa é a primeira. A segunda eu estou tentando descobrir qual é. A primeira, que história de segunda intenção. Na verdade, eu acho até que as pessoas podem ser bem intencionadas, querer, mas o que elas percebem é que essas estratégias estão muito gastas. Você quer que alguém seja ético, você tem que fazer ele acreditar que você se preocupa nele. E só tem um jeito, você realmente se preocupar com ele. Se você não começa fazendo o sacro ofício de se transformar em alguém mais humano, alguém que realmente ama a ética por ela em si, e não pelo que você vai ganhar com isso, você não é contundente, você não convence ninguém. A única coisa que você pode fazer para fazer as pessoas crescerem é realmente querer que elas cresçam. Não que elas trabalhem mais para você, ou que elas comprem mais do seu produto. O ser humano não foi feito para ser meio, foi feito para ser fim. Aliás, eu vou te dizer, nada foi feito para ser meio. Se a gente considerasse a natureza como um fim, os animais à nossa volta como um fim, os sentimentos do outro como um fim, o mundo seria maravilhoso. Usar as pessoas, usar os seres vivos para interesses egoístas é fatal, né? Porque, evidentemente, o outro também vai te usar. Nós ficamos soltos, a gente acha que está vivendo isolamento agora. Enquanto você está mergulhado no egoísmo, você está no isolamento perpétuo. Essa é uma chance de a gente sair do isolamento, porque isolados já estamos. O egoísta está isolado na sua cabine de comando e o resto é só insumo para a sua realização. Não tem mais seres vivos no planeta, tem só insumos ambulantes para trazer a ele alguma coisa que ele quer. Às vezes até dentro de um relacionamento. O outro é um mero testemunha para que minha vida não passe em branco. Ou seja, você é o centro e tudo está te trazendo. Ninguém tem status de ser vivo, que merece respeito em si, pelo que é, e não pelo que eu vou tirar dele. Isso é complicado, isso não funciona. Nós vivemos tanta alienação, algumas são até bonitinhas, românticas, rimam, mas olha, não levam para lugar nenhum. Isso é a chatura do realismo, né? Porque você quer mudar o mundo, você dá toda a sua energia, mas não dá para acreditar em fantasia. Não dá. Não dá para quê? Acreditar em fantasia, a sociedade, toda vez que entra em crise, apela para as mesmas soluções manjadas. Vamos fazer novo código de ética. Gente, a sociedade está atolada de código de ética. As pessoas precisam amar a ética. Ver que isso provoca na vida delas. Imaginar se elas fossem Robinson Crusoe e vivessem numa ilha sozinhas, se seriam éticos. Se a resposta é sim, tá bom, pode soltar, é um cara ético. A gente fica rodando o mesmo disco com as mesmas respostas viciadas. Então, a filosofia está aí para dar uma remexida nisso tudo e provocar uma hecatombe. Você quer hecatombar com a gente? Você é bom para fazer hecatombe, não para quieto. Mas é engraçado que o não parar quieto, eu venho pensando, né? Até que ponto a gente tem eu tenho essa coisa de querer impactar as pessoas, conteúdo. Eu abri agora o meu curso de graça.
A gente está com 170 mil alunos, né, inscritos em um mês, até amanhã. Então, assim, eu comecei a me perceber o quanto que essa coisa de ajudar o outro também tem como fuga do meu mundo interior também, né? Como uma espécie de barulho que eu mesmo crio para ajudar todo mundo e passar menos tempo comigo mesmo. Não, eu acho que você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você cria exatamente pelo estímulo de ter que ter para dar. Existe uma máxima filosófica que diz que ninguém passe por mim e diga, eu passei por ele e não me deu nada. Então, um é estímulo para o outro. Eu estou crescendo para ter o que dar. Agora, certifique-se sempre que aquilo que você está dando propicia as pessoas crescerem como seres humanos e não crescerem como interesses personalísticos, que arrisca o tiro sair pela culatra, né? Porque uma pessoa que não tem escrúpulos, por exemplo, eu prefiro que ela não seja criativa. Os valores junto com criatividade. Mas você está trabalhando dentro e fora ao mesmo tempo. Senão a gente não começaria a fazer nada em momento nenhum, porque não acaba nunca esse trabalho inteiro. É tudo ao mesmo tempo. Professora, o que a senhora acha de... Pergunta meio aleatória. O que a senhora acha de extraterrestres? Olha, eu acho que num universo desse tamanho é possível que haja vida em qualquer outro canto. Mas eu não vou de jeito nenhum transferir nem os meus méritos, nem as minhas culpas para eles. O que está acontecendo aqui fomos nós mesmos, tanto para o bem quanto para o mal. Se existe uma coisa que eu abomino é o pessoal vir dizer, por exemplo, que as pirâmides do Egito foram os extraterrestres. Rapaz, aquilo que a gente fez de melhor, entrega o coronavírus para os extraterrestres. Entrega os governos mundiais, entrega qualquer coisa. Mas as pirâmides não, pelo amor de Deus. Então, se eles existem, eles estão no canto deles, cuidando da vida deles, e nós da nossa. Não vai haver. Sabe o que acontece aí, Murilo? Essa esperança louca que a gente tem de que alguém vai vir aqui para salvar a gente, porque a gente não sabe o que fazer. Está na hora de crescer, gente, de virar adulto. Quem vai salvar a gente é a nossa própria consciência, nossa responsabilidade. Nós vamos ter que amadurecer. Nem para nos matar, nem para nos redimir, eles não vão se meter conosco. Nós temos que assumir as rédeas da nossa vida. Saber que a saída somos nós mesmos que vamos achar. E se você quiser entregar alguma coisa para os extraterrestres, já sabe. Entrega o pior, o melhor nunca. Uma vez o cara me contou uma historinha assim. Ó, no dia que os ET baixar aí, vocês vão querer fazer 3 perguntas para eles. Mas não façam não, que é besteira. Vocês vão querer perguntar, de onde vocês vieram? Vocês vão querer perguntar 3 coisas. Primeira coisa, quem é você? Segunda, de onde você veio? Terceira, o que é que você veio fazer aqui? Não pergunte por quê. Quando tu perguntar quem você é, o ET vai dizer, e tu por acaso sabe quem tu é? Aí quando tu perguntar de onde você veio, o ET vai dizer, e tu por acaso sabe onde tu veio? E quando tu perguntar o que é que tu veio fazer aqui, o ET vai dizer, eu vim te ajudar a responder as 2 primeiras perguntas. Olha, eu acho que se ele fosse tão sábio assim, ele não viria aqui. Uma vez uma pessoa me disse que para você reconhecer um ET, ele era um ser feio, malvado e que queria explorar os outros. Eu falei, olha, com esses atributos não vai dar para distinguir de jeito nenhum. Arruma outro. Não vai dar para distinguir. Eu vejo que tem uma coisa na cabeça das pessoas assim muito forte, do toma lá da cá, né? Do que eu só posso fazer o bem a alguém se eu receber daquele mesmo alguém, né? Então, e aí as pessoas buscam essa troca imediata e objetiva e vivem a vida no modo toma lá da cá, literalmente, né? E aí o meu amigo Renan Ranucci, tá comigo no curso agora, ele falou que a gente vivia no win-win, né? No win-lose, eu ganho, tu perde, né? É o modo competição, né? Eu ganho e tu perde. E aí a gente precisa passar para o win-win, eu ganho, tu ganha, mas tem um outro nível, que é tu ganha e ponto. Eu te ajudo e ponto. Não precisa ter nada, é ponto. Rapaz, eu estou te falando que você, para ser filósofo, só precisa colocar o nome certo nas coisas que você está falando. Porque isso é um imperativo categórico kantiano. Imperativo o quê? Imperativo categórico kantiano. O imperativo hipotético é aquele: se eu fizer tal coisa, ganho tal outra.
Se eu não fizer, eu posso perder tal outra. O imperativo categórico é aquele: eu devo, eu faço pelo que eu sou. Não interessa o que eu perco ou o que eu ganho. Que é a mesma coisa da reatação, que é a mesma coisa do caminho do meio, é a mesma coisa do amor platônico. Platão dizia que o amor, a maior parte dos amores são horizontais. Você dá um beijinho na tua namorada, se ela não te dá outro, você já se sente lesado. Deu um beijo, não ganhou nada. Ele dizia que o verdadeiro amor ele é vertical, ele se alimenta só pelo fato de estar amando. Ele não precisa nada. A satisfação dele está em ser, fazer aquilo que lhe corresponde. Entendeu? Isso é o sonho do comportamento humano. Imagina você um eixo cartesiano da seguinte maneira, que é a ação pela consciência animal, que é só medo e desejo, e a ação pela consciência humana, que é pelo dever. Eu faço pelo que eu sou. Medo e desejo é a maior parte da humanidade. Levanta da cama da manhã por causa do cheirinho do café da manhã. Ou por medo de levar a bronca do patrão, né? Medo e desejo. É tocado para lá e para cá, que nem um bichinho no labirinto. É o choque elétrico ou o queijo. E a ação vertical, que é o dever, você pode me ameaçar de 1000 coisas, você pode me oferecer 1000 coisas, eu não deixo de fazer isso, porque não existe nada que seja mais precioso do que a minha condição humana. Eu não deixo de coincidir com ela. No meio do caminho, então, onde você acha que está o filósofo? Isso aqui se diz que é ignorância, isso aqui é sabedoria. O filósofo ele é um monte de retas inclinadas, que ainda se movimenta por medo e por desejo. Mas ontem eu temia não ser conhecida. Hoje eu temo não fazer o meu melhor pelas pessoas. Ainda é temor, mas olha o nível. Ontem eu desejava ter uma vida longa e saudável. Hoje eu desejo ter uma vida produtiva, que eu saia daqui melhor do que eu entrei. Ainda é desejo, mas olha o nível. Aí você vai dando diferentes inclinações, até que um dia a filosofia, que é a busca da sabedoria, um dia chega a alguma sabedoria. O que não dá é você sair daqui do mesmo tamanho que entrou. Não ter sido fator de soma na tua vida nem da de ninguém, porque você não viveu. Você sobreviveu. Todos os homens morrem, nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Eu acho tão massa assim ouvir a senhora e já vi tantos vídeos e muita a audiência para o seu tipo de informação tá crescendo, né? Ainda bem. E quando sempre que a gente vê uma pessoa assim sabida, que a gente admira, a gente muitas vezes se compara, né? A comparação é uma obsessão de comparar. E no comparar, a gente compara, claro, o melhor que o outro tem comigo. E aí, pô, se eu pego e comparo o melhor de todo mundo sempre comigo, aí é foda, né? Aí eu vou sempre sentir que tô mal, né? Então, uma coisa que eu acho que traz muita paz é quando a gente vê pessoas sabidas que a gente automaticamente compara, saber as sombras delas. Dá uma paz, né? Porque assim, ela é humana, rapaz. Ela é humana mesmo. Então, eu queria saber quais são suas sombras, professora. Murilo, deixa eu te falar uma coisa. Imagina que tem uma pessoa que nem o Atlas, sustentando o mundo. Você diz, nossa, que cara fantástico, ele está sustentando o mundo. Aí você chega perto, vê que o Atlas está com uma feridona na perna. O fato de que ele esteja sustentando o mundo com essa feridona aumenta ou diminui o mérito dele? Uau! Ou seja, eu estou cheia de feridona na perna, mas estou sustentando essa barra de voluntária por 31 anos. Aqui tem um bocado. Eu não vou nunca dizer que não tem. O que é que te irrita? O que é que te deixa louca? O que é que te irrita? Olha, não é muito difícil, irrita. Tem certas coisas que eu acho mais difíceis de lidar do que outras. Como, por exemplo, hipocrisia. Uma das razões que eu gosto de você, você acha acha você um cara incapaz de hipocrisia. Não saberia esconder. Não para quieto, aparece tudo. Hipocrisia é um negócio difícil de você lidar, porque você não está falando com a pessoa, está falando com uma máscara, sabe? A partir do momento que nós estamos presentes de corpo e alma, cada um com aquilo que é, eu acho que é fácil costurar um acordo. Mas quando a pessoa não vem e manda a máscara, é mais complicado, é mais difícil. E você fica sem saber onde está pisando, não sabe exatamente como burlar essa máscara e chegar ao seu corpo. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, professor. É importante você considerar uma coisa.
A gente, é um princípio filosófico, por exemplo, eu não gosto da hipocrisia, mas os hipócritas a gente tem que lutar por eles e tentar ajudá-los. Imagina você, eu estou dando aula de filosofia do hipócrita para você, eu não dou aula. Não, você não gosta da hipocrisia, não, dos hipócritas, esse você tem que brigar por eles. Não pode ter exclusões desse tipo. Maravilhoso. Quais são os teus pensamentos quando tu vê assim uma notícia que no seu julgamento é uma grande alienação? Aí, o que é que teu cérebro, ao receber essa informação, quais são os diálogos internos? Olha, Murilo, está bem difícil, porque isso aí tem sido o meu cotidiano todos os dias, sabe? E não está dando mais contraste. A gente abre a mídia convencional, você há de convir comigo, que houve uma época que a gente dizia, cuidado com tais mídias que só tem fake. Agora eu já não sei mais onde é que não tem fake. Está para todo canto. Então banalizou um pouco. Você já vai predisposto a não encontrar nada que preste. Eu me espanto muito quando encontro. Então, eu ando procurando mídias, notícias, coisas interessantes. Eu faço um comentário uma vez por semana para o próprio Play, que é a filosofia da notícia do dia. Comentário de 15 minutos. Você não faz ideia, eu passo uma semana procurando essa notícia. Uma semana, lendo tudo que me aparece. Ou seja, o ruim já não está chocando muito. Virou a banalização do mal. Né? Você choca mais quando aparece uma coisa boa. E como esse cenário que você descreveu, qual é o teu trabalho emocional para isso não te alterar emocionalmente e tu nos deixar sei lá, numa bad? Marco Aurélio dizia uma coisa que era mais ou menos o seguinte: quando levantares da cama pela manhã, pensa que encontrarás um falsário, um mentiroso, um enganador, etc, etc. Se entrares em conflito com ele, a culpa não era dele. A culpa é tua que não estavas preparado. Porque a dualidade está prevista desde que você caiu aqui nessa terra. Então eu sei que as pessoas hoje não falam praticamente de notícias. Falam dos seus ódios e suas paixões pelas notícias. É difícil você arredar o ódio, arredar a paixão, para ver qual foi a notícia realmente. Infelizmente, é assim. Nós vivemos na maré do ódio e da paixão. E vai preparado para isso. Às vezes uma coisa ou outra te surpreende positivamente. Aí sim, me surpreende. Mas a maioria, a gente está lidando com 5% de fatos para 95% de ódios e paixões. E chega um ponto tal que é ódio e paixão massificado. Você já viu assim, como é engraçado? Antigamente falavam de pensamento massificado, todo mundo pensava igual. Mas você consegue todo mundo odiar porque o outro odeia? Ou todo mundo ter paixão por alguém porque todo mundo tem? Por que você odeia fulano? Já te fez alguma coisa? Não, mas tá todo mundo odiando deve ser ruim. Sentimento massificado, eu acho o cúmulo da originalidade. É o que a gente vê. É o que a gente vê. Maravilhoso. Eu fiquei pensando sobre essa questão de... Você falou que me vê como um cara positivo. Eu sou um cara meio otimista mesmo. Bastante otimista. E eu fiquei pensando qual é a divisória entre o pessimista, o realista e o otimista? Tem que ter o teste da Capricho para fazer, para você saber? Eu acho que eu vou dispensar, vou fazer você fazer economia da Capricho nessa semana. Você sabe, os tempos estão bicudos, precisa economizar. O pessimista é aquele, tem crise, está tudo acabado, não adianta fazer nada, nem tenta. O otimista tem crise, mas o tempo vai resolver tudo. Deixa eu sentar e esperar. O realista diz, tem crise, tem chance de sair, se eu trabalhar. Se eu não trabalhar, não vai acontecer nada. O grande perigo do otimismo é esse, de achar que o tempo resolve tudo. Vamos ser otimistas, vamos sentar e esperar. Assar um bolo e esperar que o futuro nos traga paz. Olha, não vai trazer. Se você Mas aí eu vou botar um outro eixo aí, então, de proativo e passivo. Eu sou o otimista proativo. Sim, mas você vai ser um proativo mais eficaz se for realista. O realista tem que saber que as coisas podem dar certo, mas exigem um esforço muito grande para construí-las. Mas o realista, ele não se engana ao achar que sabe a realidade, não. Porque para mim o otimista é só a postura de tá com esse problema aqui, beleza, vamos resolver.
Vamos resolver esse negócio. Vamos resolver, claro, não o problema todo, mas o que está no meu universo aqui. Vamos resolver e vai tudo certo. Eu acho que tem um quê de confiança. Acho que o otimismo, para mim, também, ele está muito próximo do confiança que vamos resolver. Olha, você está colocando o otimista como uma pessoa que tem um entusiasmo emocional. E isso é verdade. Mas o entusiasmo emocional não resolve o problema. Você tem que ter a lucidez de saber quais as ferramentas você vai usar para resolver. Tá? Então, o realista, ele não é dono da realidade, ninguém é. Mas ele se posiciona diante da vida e diz: qual é a melhor visão que eu tenho desse ponto do mapa? Melhor visão que eu tenho do terreno aqui. Dentro dessa minha melhor visão, eu vou pegar as ferramentas certas para atuar e vou começar a atuar agora. Amanhã eu posso dizer: tinha uma coisa nesse terreno que eu não vi. Aperfeiçoar o meu senso de realidade. Eu nunca vou ter a realidade toda. Mas dentro daquilo que eu estou vendo, eu me aparelho da melhor maneira possível. Eu vou ao limite das minhas possibilidades. A minha preocupação com o otimista é que ele acha que é só astral, só emoção. Oba, oba, vai dar. Mas peraí, cadê a lucidez? Cadê o pé no chão? Você sabe que um bom sonhador tem que ter os pés no chão e a cabeça nos céus, né? O professor que fundou na Acrópole, Jorge Ângelo Braga, ele dizia: o sonho pode ser louco, mas o sonhador tem que ser lúcido. E isso é o realista. Maluco, beleza. É a maluquez com a sensatez, né? E como a Nova Acrópole, já que você falou aí, como ela tem... Que iniciativas ela tem feito para tentar expandir a mensagem nesse momento em que a humanidade precisa de filosofia? Ixi, você nem imagina. É um toró de palpites. Tudo que a gente pensa, a gente faz. Então, estamos fazendo as aulas normais de filosofia todas online, estamos fazendo as palestras todas online, estamos fazendo campanha de cesta básica, campanha de marmita para morador no meio da rua, estamos lançando concertos, poesia. Eu, todo dia, estou lá conversando com o pessoal na tal da filosofia em quarentena. Hoje foi até engraçado eu me vestir de agente de turismo para vender um pacote filosófico para a vida. Vai lá na minha página que você vai ver. Aonde tem isso? Aonde? Invento coisa, tudo. Sabe o que é você ir ao teu limite? É o que eu estou fazendo. E o que me alegra muito é aquela frase de Helena Blavatsky: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E isso eu posso morrer tranquila, porque a gente está fazendo o nosso melhor. Todo dia a gente inventa uma coisa mais bizarra e vai para a internet, e vai para pedir doações para a cesta básica, e vai fazer marmita, tudo que dá. Uhum. A Nova Acrópole me parece que é uma organização que tem um modus operandi, uma gestão assim, bem diferente por ser voluntários e me parece que me parece, né, bem por fora, que é um organismo não muito centralizado, meio distribuído entre, sei lá, o que tem de diferente nos bastidores da Nova Acrópole que você pode ser útil para outras organizações? Em primeiro lugar, não tem bastidores, porque se tiver o pouco espaço da sala de aula e a gente paga aluguel caro demais, não dá para fazer bastidores. Mas a gente tem uma autonomia, as escolas, mas são centralizadas, sim. Nós temos uma central, que é em Madrid, Espanha, uma diretora internacional, temos a direção dos países, mas eles estimulam mais a criatividade da gente do que você no seu curso. Estou competindo com você no mercado. Ou seja, faça o seu melhor. Claro que preservando a segurança, fazendo tudo que é necessário, mas dentro do tamanho do palco, dance o melhor que você puder. Hoje é o Dia Internacional da Dança, né? O momento histórico deu esse tamanho de palco para a gente. Dentro desse palco, faça a sua melhor performance. É o que tem sido recomendado e a gente está fazendo. Tanto transmitindo coisas. Esses dias fiz uma palestra sobre como conviver dentro de casa na quarentena, o que você faz com as crianças aborrecendo, o que faz com a esposa querendo discutir a relação e coisas desse tipo. E outras mais espiritualistas, e outros palpites, e opções de filme, de livro. Me fizeram fazer lista até de romance, você não faz ideia. Logo eu que não tenho esse pendor todo para romance, mas fiz.
Ou seja, sabe o que é você ter o limite para pegar o melhor que você tem e entregar o que a gente está fazendo. E se virando. A Helena Blavatsky, eu estudei pouco sobre ela e sei que você tem um monte de aulas sobre ela, mas não consegui entrar no universo dela ainda. E qual é a dela, assim? Resume assim, qual é a da Blavatsky? A da Blavatsky era fraternidade. Tá? Ela falava muito que o sintoma do conhecimento bem assimilado é a união. Tanto que ela, ao morrer, a última frase que ela escreve num papelzinho é: mantenham a união. A ideia dela é que o conhecimento tem que ter como resultado fraternidade. Ela acredita que a unidade é o caminho de aproximação de Deus. E se você parar para pensar sobre Deus, tem muita gente que tem reação a esse nome, por isso eu falo, chame do jeito que você quiser, mas a ideia de Deus, o único atributo que você pode imaginar para ele é a unidade. Se você imaginar Deus é amarelo, o azul está fora dele, ele deixou de ser uno, virou dois. Qualquer atributo que você dê a ele o limita. Então, o único atributo que você pode dar a ele é a unidade, ele é uno. Se ele é uno, quanto mais unos somos nós, mais próximos dele estamos. E mais podemos entender o plano da criação. Ou seja, quanto mais você é uno consigo mesmo, coincide consigo mesmo, consegue um nível de harmonia interna entre você, tua condição humana, tua personalidade nesse presente momento, os papéis que você desempenha no mundo, e você e o outro, quanto mais unidade você consegue, mais você vai se aproximando do ápice da pirâmide, que é uno, é um ponto onde todas as coisas coincidem. Então ela vai atrás de conhecimento de todos os povos, ela costumava dizer isso, de todo o conhecimento que ela passou, que é enorme, dela era só o laço. Todas as flores que eu vos ofereço, o meu é só o laço. Cada uma ela colhe numa civilização. Então ela faz um estudo comparativo fantástico de tradições de todos os tempos, tradições antigas, documentos sagrados, e ela aporta com essa ideia de que ao longo da história todo homem está buscando a unidade, embora às vezes erre o caminho, perca a meta. Tem uma determinada passagem que ela fala uma coisa que eu acho muito bonito, que é o conceito de eternidade dinâmica. Ela diz, bom, talvez haja vida em outros planetas, talvez haja outros seres passando seus ensinamentos em outros planetas. Eu não sei como eles são, nem que língua eles falam, mas uma coisa eu sei o que eles estão falando. Uma mesma voz ecoa pelos 4 cantos do universo, chamando todos os filhos de volta para a casa do Pai, de volta para a unidade. Ou seja, eu sei o que eles dizem. Há um grande chamado pelos 4 cantos do universo, chamando os seres de volta para a unidade. Então, a ideia da fraternidade é fortíssima, era o ponto principal do ensinamento dela. Ela usava os ensinamentos de todos os tempos, praticamente nada é dela mesmo. Ela é uma grande compiladora e que reflete sobre isso. E ela é muito séria no que faz. Essa é uma área bem complicada, viu? O pessoal pensa, porque eu falo sobre Kybalion, falo sobre Blavatsky, nossa, ela acredita em coisas exóticas. Eu acredito mesmo, eu sou cética à beça. Para você me convencer de alguma coisa, tem que ter muito chão. E ela tem muita coisa muito sensata e interessante. Nesse meio, é uma fonte e tanto, há que ser respeitada. Bem, tem um monte de aulas tuas da Helena Blavatsky, né? Eu já comecei a ver uma peça, sabia que eu fiz uma peça sobre ela? Uma peça de teatro? Isso, vai viajar ao Brasil aí, com a Beth Zalkman, Luiz Antônio Rocha. A gente está viajando o Brasil com a peça sobre o último dia da vida de Helena Blavatsky, ela falando de todo o seu passado. Bem interessante. Professora, eu dá vontade de ficar te perguntando coisas assim, ficar pergunta, até pergunta besta, pergunta de todas as camadas, só para ver, sabe, o que é qual é o retorno que vem. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu te fiz na primeira conversa, que não é uma pergunta, é uma provocação de pedir para você me fazer uma pergunta. Eu fiz uma pergunta naquela época que foi meio feia, você lembra? Ficou. Não vou repeti-la, tá bom? Tá bom. Eu vou perguntar para você, bem provocativa mesmo. O que você acha que te dá segurança, que te dá esperança de que tudo aquilo que você ensina pode ser utilizado para o bem? Eu diria que é engraçado que agora que
o meu curso ele ficou numa proporção muito grande, eu não sei dizer. Mas na minha jornada na empresa, quando o curso era cobrado, eu falava assim para o meu time, pessoal, eu acho que a melhor coisa do que a gente faz é que a gente atrai pessoas do bem. Porque eu acho que pessoas do mal não pagam por curso online de criatividade. Porque o mal, para fazer o mal, não precisa fazer curso de criatividade, porque para fazer o mal é fácil ser criativo. Porque quando você tira a ética e a moral e as leis, pô, as possibilidades criativas, irmão, se abrem demais. Tanto que filme de bandido, de assalto a banco, sempre é muito criativo. Eles têm as ideias malucas porque eles não estão sem limites de moral e de ética. Então, como eu estudo criatividade, eu acredito de que as pessoas do mal não precisam de curso de criatividade, porque é mais fácil ser criativo fazendo mal. Então, todo santo ajuda, né? Porque não tem lei, não tem regra, não tem moral, não tem nada, irmão. Aí é fácil ser criativo. O difícil é criar com as restrições que a legislação, que a ética, que a moral, elas impõem, né? Essa é a brincadeira difícil do jogo, né? Exato. A propósito, qual é a diferença de moral e ética mesmo? Na verdade, moral e as duas. É a mesma coisa, tem a ver com costumes. Agora, como a ética vem do éticos grego, e os gregos não eram, mas a gente tomou como mais intelectuais, filósofos, né? E a moral vem do mores latino, que eram mais guerreiros, os romanos, eram mais práticos. A gente fez uma divisão entre que a ética tem mais a ver com códigos, com pensamento, com ideias, e a moral é mais cotidiana, mais vivencial. Mas esses povos não acreditavam que uma pessoa pensasse de um jeito e vivesse de outro. Portanto, era basicamente a mesma coisa. A sabedoria é ancestral, né? Até que ponto? Eu fiquei pensando, putz, será que nesse momento a gente não devia perguntar para os caciques, os índios sabidos aí, pedir uma ideia para ver o que eles falam, assim? Sei lá. Será que eles não têm alguma coisa aí que a gente não está sabendo aí? Que eu vi uma palestra do Ailton Krenak, que é um líder indígena aí, pô, achei massa a visão dele. Será que a gente não devia acessar esse conhecimento ancestral? Claro, os índios raiz e do bem. Não sei que deve ser do mal também, né? Deve ter gente do mal que quer. É exatamente o que eu ia te falar. A gente admira, por exemplo, os egípcios, que foi um povo que realmente teve momentos muito bons. Mas será que era seguro eu entrar numa máquina do tempo, ir para Tebas e sair perguntando conselho de vida para qualquer egípcio que eu encontro pela frente? Nunca houve uma sociedade que 100% dos homens são sábios. Sabedoria não é tão fácil assim. Sabedoria é um processo de conquista. Pode você saber distinguir dentro de uma aldeia de índios quem é uma pessoa que não é simplesmente pura porque vive na natureza. Porque uma coisa é a pureza por falta de experiência. Outra coisa é a pureza por ter dominado a experiência, por ter superado a experiência. Saber distinguir isso é bem complicado. Corre o risco de você começar a dar uma de Jean-Jacques Rousseau, né? O bom selvagem. Todo mundo que é selvagem é bonzinho. E tem gente que é só selvagem mesmo. As coisas não são fáceis assim. Os caminhos fáceis mentem. Para poder você encontrar a sabedoria, você teria que ter um pouco dela dentro de você para reconhecê-la fora. Sem referência interna, você fora, você vai encontrar gurus, você vai encontrar palpiteiros e vai erguê-los numa condição de sábio. Que, aliás, a humanidade adora fazer isso. Adora. O que tem de líderes em todas as áreas da civilização. Você olha e diz, meu Deus, eu tenho um teste maravilhoso. Ver se alguma coisa que uma pessoa é sábia, eu posso te ensinar como faz. Como é que é o teste? Chega perto do sábio, assim, distraidamente, como quem não quer nada, e dá um bicudo com um sapato, assim, 42, 43, bem na canela. Pum! Se ele perder a calma, te xingar, quiser te dar um tapa, pode esquecer. Ele não controla nem a própria canela, que dirá a própria consciência. Então, esses sábios de canela frágil que a gente tem todo mundo, são muitos. O homem não sabe discernir. Então, devagar quando. Não é porque você pertence a uma civilização que você é bom. Como eu te falei, a evolução é individual, a massificação coletiva. Então, você pode estar no melhor povo do mundo e ser um cara de pau e um cafajeste. Isso é o livre-arbítrio. É uma lei que rege a evolução humana.
Eu desanimo você, deixa você chateado? Estou achando que você está menos otimista do que no início. Eu estou menos otimista que no início? É. Não, é porque acho que o conceito de otimismo, eu acho que eu diria que eu sou mais um entusiasmado, um proativo e otimista também, otimista também. É otimista. Fantástico. Uma vez me perguntaram se eu era palestrante motivacional. Com isso tudo que eu te falo, você acha que eu sou mais motivacional ou desmotivacional? Eu acho que o motivacional, eu não sei a regra de gramática, mas o motivacional, se não for, deveria ser um verbo transitivo, direto e indireto, né? Que tem que dizer motivar quem ao quê. Eu não sei nem se ele mas devia ser, porque motivacional, sim, mas motivar o quê? O quê? Você pode ser, motiva as pessoas a serem mais pessimistas. Você é motivacional. Você motiva as pessoas a esse. Não é o seu caso, mas, teoricamente, motivacional, falta um complemento, né? Motiva a quem? Com a ideia do bem, né? Tá certo. É isso aí. Você tá ficando bom de filosofia, rapaz. Sem referências. Sem referências. Mas eu venho usando. Eu sou bagunçado, né? Então, assim, eu tenho aqui, eu só escrevendo, riscando as paredes, ó. Esse aqui era um quarto que não era para ter nada, era para ser visita. Aí eu pedi autorização para mulher, para minha esposa, em função do estado de calamidade pública. Eu renegociei com ela para ocupar o quarto enlouquecidamente. Mas eu escrevo tanto, rabisco tudo, fico uma zona. E quando eu quero ir colocar em prática os devaneios aqui, em função da minha desorganização, eu criei o método da cartolina em branco, que é a criação sem referências, ou pelo menos sem querer passar limpo que tá. Então, por exemplo, aí o meu método é o seguinte, tipo, beleza, as ideias estão tudo aqui, agora eu tenho que executar. Aí eu abro o Word do zero e começo a criar do zero, sem nem olhar para o que tá, e eu crio, executo o projeto e ignoro tudo que eu anotei. É uma técnica que surgiu em função da minha desorganização, mas que agora virou uma técnica minha, que é sempre voltar para o zero. E aí o desafio, a minha viagem é como o ir para o zero faz vir tudo que realmente importa, porque o que não importa não surge. Entendeu ou não? Entendi. Muitas vezes eu vou te falar, quando eu comecei a dar aula, e isso foi lá no Idade da Pedra Lascada, quando eu comecei a dar aulas, eu fazia esqueminhas para dar aula. Tudo anotadinho que eu tinha que dizer. E aí eu estabeleci um método. Na próxima aula eu vou jogar tudo isso aqui fora e vou fazer outro. Até o momento que eu parei de fazer esqueminha, eu nunca usei o mesmo 2 vezes. Fazia um esquema bonitinho, colocava datas, desenhava a carinha do Platão. Segunda aula, tudo fora, fazer tudo de novo. Realmente, muito esqueminha você congela. Isso é um fato. É o método cartolina em branco. Aí, de vez em quando, tá com muita coisa, bota cartolina em branco e meio que... tá, o que é que vem agora? O que é que tá latente para vir? Eu, muitas vezes, saio com minha mulher, assim, para um jantar, não sei o quê, uma coisa pessoal, assim, e ando com uns post-it no bolso para, quando tem ideia, anotar, né? E aí, depois, eu mudei a estratégia e falei, amor, naturalmente, nas nossas conversas aqui, a gente tem ideias, porque eu e minha mulher, a gente filosofa e viaja aí quando vai jantar. E o que importar, a gente vai lembrar. Eu vou parar de ficar anotando tudo, porque em vez de anotar 50 coisas e muitas vezes nem conseguir acessar aquelas anotações, deixa fluir e no final de tudo, o que for realmente importante, a gente vai lembrar. É mais ou menos isso. Outra coisa aí, doutor Murilo. Um dia desse você estava falando sobre ideias, até lembrei de você. Quando você está muito preocupado em criar as ideias, deixa, às vezes, de perceber as ideias que já estão criadas, rodando à sua volta. Porque o nosso poder pessoal, a nossa necessidade de crescimento, perdão, ela faz com que as coisas se aproximem de nós. E essas coisas estão te dizendo ideias, você não está vendo. Está voltado só para o seu processo mental. Pode ser que um comportamento do garçom, rodando à sua volta, tenha uma ideia genial e você não está vendo. Sim. Então, eu brinco demais disso. Eu chamo, no curso a gente chama de
Hã? A gente chama de combinatividade. É a criatividade através da combinação de inputs, né, de observações. Aí eu inventei a palavra combinatividade. E outra coisa interessante também, que eu desafiava os meus alunos esses dias, é você procurar por trás de tudo que as pessoas confundem pensamento com ideias. Procurar por trás de pensamentos as verdadeiras ideias. Ideias não são coisas comuns. Ideias, elas são um passaporte entre dois mundos. Elas brilham. Você vê uma pessoa que tem ideias, uma ideia, ela automaticamente dá uma turbinada na sua imaginação. Ela causa impacto. Hoje as pessoas... Eu falava esses dias a respeito de um livro que ganhei de uma amiga. Ela disse, eu quero que você conheça as ideias desse autor. E eu li o livro, devolvi para ela e falei, olha, eu sinto muito, mas não tem ideias esse autor. Tem uma análise combinatória de pensamentos alheios, que ele sintetiza sem acrescentar nada, dá uns palpites a respeito disso, mas ideia não tem uma. Ideia mesmo é uma coisa rara. E quando você a vê, quando você aprende a vê-la, através das coisas você encontra as ideias que estão por trás delas, elas são geniais, elas são um trampolim para a imaginação. Eu acho impressionante como às vezes em coisas muito simples você encontra uma ideia genial. Muito obrigado mais uma vez por esse momento nosso. É tão bom trocar, assim, ficar conversando. E eu me sinto assim, criança, sei lá, me sinto criança, curiosa, perguntando as coisas e falando das minhas viagens e poder ter a sua reação. Me sinto privilegiado de poder ter essa oportunidade de a gente trocar, né? Bem, galera, dá um recado aí, professora. Primeiro, as filiais da Nova Acrópole estão todas com turma do curso de filosofia virtual, à distância, nesse período de quarentena. Então, procurem lá no acropole.org.br. Segundo lugar, conheçam o nosso canal do YouTube. YouTube/Nova Acrópole, tudo junto. Tá? Em terceiro lugar, tem o Acrópole Play. Agora a gente tem uma plataforma de streaming. Também é bem interessante, R$ 20,90 por mês. Tem um conteúdo exclusivo. Tá? Então, estamos produzindo conteúdo direto. Estamos aceitando pedidos, estamos fazendo debates. Eu estou fazendo live todo dia uma. Tá? Então, estamos aí. Espero que também você tenha um trabalho bem frutífero nesse período e que continue animado. Animado. Galera, obrigado por acompanharem aí. Teve 4.000 pessoas aí, eu vi ali, mais de 4.000 pessoas acompanhando ao mesmo tempo aí. Enfim, professora, obrigado, viu? É nóis. Obrigada para vocês todos. Obrigada pelo Tamo junto. Muito obrigado mesmo pela sua colaboração com a espécie Homo sapiens e com Gaia. Tá certo. Um abraço. Valeu, galera.